emitida pela Sanco Sider, nota de serviço, foi pela obra da Repar. Como é que funcionava esse pagamento de propina através de Sanco Sider? A questão Camargo Correia, eram pagas essas propinas através de notas de serviço da Sanco Sider. E também através de outras empresas que surgiram no decorrer do tempo e que algumas eu apresentei, algumas ele mesmo, o Eduardo Leite, cuidou de fazer e assim por diante. Mas a Sanco Sider, ela fornecia materiais para a Camargo Correia? Bom, a Sanco Sider, através da atividade dela, lícita, ela fornecia equipamentos para a Camargo Correia. Na parte de tubos, franjos, conexões. Esse foi um contrato feito para atender a obra da Renest. Mas além disso, havia também a propina? Só na parte de serviço. Na parte de materiais, não? Na parte de materiais, não. E foi o senhor o responsável por, vamos dizer, a Camargo Correia ter contratado a Sanco Sider? Sim, eu fui o responsável. O senhor ganhava a comissão também? Ganhava comissão pelas vendas dos tubos e conexões. Eu vou lhe mostrar aqui uma planilha que se encontra nos autos, que é uma planilha que foi encontrada no seu escritório de trabalho, que a minha cópia aqui está um pouco pequena, espero que o senhor não tenha problemas de visão. Mas na tabela consta fornecedor, aí tem MO, GFD, notas fiscais, valores que totalizam 29.210.000, datas de pagamento e num campo aqui status consta repasse e comissão e cliente CNCC. Pode entregar para ele. Bom, nessa planilha aqui, tudo que é repasse, tudo que está como repasse é o pagamento de propina. Tudo que está como comissão é comissionamento da venda de tubos que eu recebia. Quem fez essa planilha? O senhor ou a Sanco Sider? Não, foi a Sanco Sider. Com quem que o senhor tratava esses assuntos na Sanco Sider? Márcio Bonilha. E ele tinha conhecimento que esses valores iam para, por exemplo, Paulo Roberto Costa ou para agentes públicos? Acredito que sim, porque o meu escritório, quem frequentava era políticos e os empresários. E de vez em quando havia reunião no escritório, ele cruzava às vezes com um político ou outro dentro do meu escritório. Mas qual foi a explicação que o senhor deu para ele para a utilização da empresa dele como intermediária desses repasses? O que o senhor falou? Realmente ele sabia que tinha comissionamento pela obra da Repar. Pela obra da Repar e pela obra da Renest. Comissionamento no que? Na intermediação ou comissionamento de propina? Comissionamento de propina. O senhor disse isso para ele? Não disse explicitamente, né? Mas para um bom entendedor. Né? Certo. Pega lá, por gentileza. Doutor, então, por gentileza, pode falar no microfone? Porque senão vai ficar meio confuso. Como o senhor pergunta a agentes públicos ou agentes políticos, o senhor fez nos primeiros depoimentos uma diferenciação entre agentes públicos e agentes políticos. Eu senti que Vossa Excelência perguntou aí que seriam agora agentes públicos, no sentido que seriam agentes políticos. Porque, para que ele possa definir o que é o Petrobras e o que é político, para que não crie essa confusão. Porque muitas vezes parece que os depoentes se confundem nessa questão
Sei. Na verdade, isso é uma questão mais genérica, né, doutor? Mas eu não tenho problema em perguntar isso. Esses valores de propina, o senhor mencionou, e é para quem especificamente? Vamos dizer, quem recebia? O senhor mencionou, o senhor Paulo Roberto Costa recebia. O senhor Paulo Roberto Costa, que era diretor da Petrobras. Dentro da Petrobras, o senhor pagava mais alguém? Não, só o Dr. Paulo Roberto Costa. Não tinha subordinados do senhor Paulo Roberto Costa que recebiam? Não. Outros Até onde eu sei, não. Porque sempre tratei com ele e sempre paguei a ele. Ou a pessoas que ele indicava para pagar e que esse dinheiro chegasse até ele. No caso, o João Cláudio Genu, o genro dele e ele próprio. E quando o senhor fala que parte do dinheiro ia para o Partido Progressista, ia para o quê? O caixa do partido? Ou ia para parlamentares? Ia para agentes do partido? Na verdade, vinha para o caixa do partido, tá certo? E depois era distribuído no seio do partido, a parlamentares do Partido Progressista. Mas isso ia para um caixa oficial do partido? Não. Ou era... Não. Teve sim doações oficiais ao partido através de uma outra empresa, não que seja a Camargo, que foi descontado do pagamento de propina. Seguindo nesse mesmo processo aqui, aqui é uma referência também, não mais a Camargo Correia, mas dentro desse mesmo processo, ao consórcio TUC, que obteve obras no Comperj, o consórcio TUC formado por UTC, Toio e Odebrecht. O senhor se recorda se nesse caso houve pagamento de propina? Olha, esse consórcio TUC é utilidades. Esse consórcio TUC? Utilidades do Comperj. Porque são dois consórcios que têm Odebrecht e UTC juntos. Um é utilidades e o outro é o PipeRec. Se eu não me engano, o PipeRec é o consórcio formado por Odebrecht, UTC e Mendes Júnior. O utilidades é um consórcio formado por UTC, Toio e Odebrecht. É esse aqui. Não, essa propina não foi paga através de emissões de notas fiscais ou de vendas de tubo. Na verdade, as utilidades foi paga através de pagamentos em dinheiro vivo recebidos no meu escritório pela Odebrecht e também por pagamentos lá fora em contas indicadas por mim que eram controladas pelo Leonardo Meirelles. Tá. Então houve propina nesse caso? Sim, houve. Se o senhor puder fazer a gentileza, tentar falar mais Ok. alto. Nesse caso, a propina também foi de 1%? Nesse caso teve um desconto, porque essas obras das utilidades era para ter sido contratada num modelo diferente e acabou não dando certo e aí teve um desconto no pagamento da propina, então não chegou a 1%. Com quem que o senhor negociou, ou melhor, o senhor negociou a propina nesse caso? Na verdade, quem negociou foi o Dr. Paulo Roberto e foi negociado com a Odebrecht, com o Márcio Farias e o Rogério. E eu fiz o recebimento através do seu César Rocha, que era o diretor financeiro da holding da Odebrecht. E essas outras empresas, a UTC e a Toio, o senhor negociou a propina com elas nesse consórcio? Não, foi negociado com a Odebrecht. E o senhor tem conhecimento se elas tinham conhecimento do pagamento de propina nesse contrato? Olha, é um consórcio. Eu acho impossível que o consorciado não saiba que está sendo paga a propina, até porque essas mesmas empresas em outros contratos negociaram diretamente a propina. O senhor pode me esclarecer, ser um pouco mais específico, como foi
o pagamento dessa propina no exterior? Parte foi entregue a mim no meu escritório em dinheiro vivo. Quem entregou? Emissários da empresa Odebrecht, que eu não sei quem são. Parte eu entreguei contas ao seu César Rocha para que ele pudesse fazer a remessa, e essas contas que eu indiquei eram contas do Leonardo Meirelles, controladas por ele. E o senhor tem conhecimento se essas contas receberam os depósitos lá fora? Sim, receberam. E esse dinheiro lá fora, o que foi feito com ele daí? Na verdade, eu transformei isso em reais. O Leonardo Meirelles comprou esses dólares de mim. Eu peguei os reais e mandei a parte do Dr. Paulo Roberto, e o restante foi para o partido. Como é que o senhor recebeu os reais aqui no Brasil? Dinheiro vivo no meu escritório. E quem que providenciava a entrega daí nesse caso? O que foi para o Leonardo Meirelles na conta dele do exterior, ele é que me entregou. E o que a Odebrecht providenciou através dela foi por emissários dela que eu recebi no meu escritório. O senhor fez uma compensação, então, com o senhor Leonardo Meirelles? Sim. Essas empresas que o senhor utilizou, MO, consultoria, empreiteira rigidez, o senhor utilizou essas empresas? Utilizei, mas em outros contratos. Não no contrato da TUC. Essas empresas, elas tinham alguns serviço real? Elas funcionavam, existiam de fato? Não. Esses pagamentos feitos pelas empreiteiras para essas empresas eram em decorrência somente desses trabalhos do senhor de intermediação, de entrega de dinheiro, ou tinha algum serviço real, afinal, que o senhor teria prestado? Na verdade, o serviço prestado era a intermediação com a diretoria de abastecimento da Petrobras. Esse era o serviço prestado. Na verdade, o conteúdo do contrato não era prestado. Alguns contratos falam lá em laudo, em análise contábil, em análise financeira, tudo isso era falso. Isso não existiu. Quem redigia esses contratos? Normalmente era a própria empresa. E o senhor utilizava o senhor Valdomiro de Oliveira nesses? Sim. Ele era seu empregado? Não. Ele tinha as empresas dele, cobrava pelo serviço. Se eu não me engano, eu li essa denúncia e se eu não me engano, essa denúncia diz que a propina da TUC foi paga pela Sanco Cider por vendas de tubo. Na verdade, só para esclarecimento, realmente houve essa venda, houve o fornecimento de material, eu recebi comissionamento pela venda desses tubos, mas não foi desta maneira que foi pago, não foi por essa empresa que foi pago a propina da obra das utilidades do consórcio TUC, e sim da maneira que eu detalhei agora para Vossa Excelência. O senhor Júlio Camargo, o senhor conhece? Conheço. O senhor Júlio Camargo foi ouvido e ele afirma nesse processo, nesse consórcio TUC, que houve também pagamento de propina. O senhor tem conhecimento do envolvimento dele nesse? Olha, na verdade eu participei de algumas reuniões com o senhor Júlio Camargo a respeito das utilidades, por conta de que eu já lhe expliquei aqui que as utilidades eram para ser contratadas de um modo diferente, e acabou havendo um problema e não foi possível ser contratado daquela maneira. Então eu participei de várias reuniões com o Júlio Camargo e o Dr. Paulo Roberto Costa para tratar desse assunto. Eu não entendi como que não foi qual que foi o problema que deu nessa contratação? Na verdade, no primeiro momento, as utilidades iam ser construídas pela Toyo, pela Odebrecht e pela UTC, mas ia ser alugada para a Petrobras por um determinado tempo, e aí depois a Petrobras, no final, ficaria com a unidade.
E por várias reuniões de diretoria de executiva foi aprovado esse sistema, e eu não lembro se foi na 6ª ou na 7ª reunião de diretoria executiva que houve uma discordância e acabou não sendo possível ser feita a contratação dessa obra desta maneira. E aí as empresas já tinham investido um certo valor em partes de projeto, em uma série de coisas, estava muito avançada, e para reparar essa situação foi feita uma contratação direta sem licitação. E o senhor participou de todas essas conversas, negociações? Participei de todas as conversas e todas as reuniões. E quem que estava presente como representante do consórcio TUC nessas reuniões? Olha, ou era representante das empreiteiras? Na verdade, o seu Júlio Camargo foi mais ativo nessas reuniões. E o Márcio Faria da Odebrecht também. E, se eu não me engano, uma vez o Dr. Ricardo participou. Qual Ricardo? Ricardo Pessoa. Mas eu acredito que tenha sido uma vez só. Nesse caso da Camargo Correia, ainda nessa ação, o senhor já mencionou do senhor Dalton dos Santos Avancini. O senhor negociou esses comissionamentos, essa propina? O senhor conversou com o senhor Dalton a esse respeito? Sim. A Camargo sempre atrasou. Inclusive, eu paguei propina para Camargo do meu bolso. Eu paguei propina para o partido e para o Dr. Paulo Roberto Costa do meu bolso, e fiquei credor da Camargo e não recebi até hoje. E cobrei várias vezes o seu Dalton. O senhor Eduardo Hermelino Leite, o senhor chamava ele de leitoso? Sim. O senhor negociou propina, comissionamento com ele? Sim. O senhor João Ricardo Auler, o senhor mencionou há pouco, foram aqueles contatos? Só naquele primeiro momento. Depois passei a tratar direto com o Dr. Eduardo Leite e o Dalton Avancini. E aquele primeiro momento o senhor se referia a Repar, ao contrato da Repar? Sim. Quando o senhor tinha esses contatos com o senhor Dalton, com o senhor Auler, com o senhor Leite, eles afirmaram ou informaram o senhor que eles agiam, vamos dizer, em nome da empresa, ou isso era pelo que lhe foi afirmado, era uma iniciativa individual deles? Olha, eu volto a reiterar no meu depoimento que eu dei anterior com referência a esse assunto. Eu não acredito que eles agiam por conta própria, porque na verdade o Dr. Eduardo sempre mencionou que tinha que pedir autorização aos acionistas para que pudesse fazer o repasse. Ele chegava a mencionar se eles tinham que consultar outros executivos dentro da Camargo Correia para fazer esses pagamentos? Ou eles davam a palavra final nessas reuniões? Não, na verdade, eles falavam que tinha que consultar o acionista para ter autorização para o pagamento. No caso, eu acho que até no meu depoimento eu disse isso já. É o acionista Luiz Nascimento e o Carlos Pires. No caso aqui ainda dessa ação penal, tem como acusados o senhor Jaime Alves de Oliveira Filho. O senhor conhece essa pessoa? Jaime... Careca. Ah, sim. Ele fazia o transporte de reais para mim. Ele era policial federal? Sim. Por quanto tempo que ele trabalhou com o senhor, aproximadamente? Ah, um bom tempo. Foram vários anos. Sabe dizer desde quando que ele trabalhou com o senhor? 2007 até o final agora. E o que ele fazia exatamente? Só o transporte. De dinheiro? Sim. De dinheiro da propina? Dinheiro da propina. E ele pegava esse dinheiro no seu escritório, em outros locais? Como é que era? Retirava no meu escritório, ou às vezes retirava em alguma empresa que eu recebia o endereço e pedia que ele retirasse. E entregava esse dinheiro para quem? Para os beneficiários, para as empreiteiras? Como é que era? Bom, aí são duas situações, né? Porque na verdade eu cheguei a fazer
caixa 2 para algumas dessas empreiteiras. E quando se referia a caixa 2, ele entregava para as empreiteiras ou no endereço que as empreiteiras mandavam. Quando se referia a propina, ele entregava a Paulo Roberto Costa ou a pessoas interpostas que o Dr. Paulo Roberto Costa pedia que entregasse. Ele tinha uma remuneração fixa? Era paga despesa e coisa de 1.500, 2.000 por viagem. O senhor Feito. Adarico Negromonte Filho? Também fazia transporte de dinheiro para mim. Qual que era a diferença entre o serviço de um e outro? Por que o senhor usava o senhor Jaime ou por que usava o Adarico, ou não tinha nenhuma diferença? Na verdade, como eu só tinha o Adarico e o Rafael para que pudesse fazer esse tipo de pagamento, esse tipo de transporte, então eu necessitava de mais pessoas, e quando era um volume maior, eu utilizava o Careca. No caso, o seu Jaime. Para Camargo, o senhor fez caixa 2 também? Não. Passando aqui a um outro processo. 508, 33, 60, 51 da Galvão Engenharia. O senhor, dentre essas empreiteiras que participaram do esquema criminoso, se encontrava também a Galvão Engenharia? Sim. Queiroz Galvão também? Também, mas a Queiroz Galvão não era eu que tratava. Na verdade, eu tratei com a Queiroz Galvão somente uma vez, e foi na campanha de 2010, que foram as doações oficiais que foram foi descontado do comissionamento de propina das obras que a Queiroz tinha com a Petrobras. Voltando aqui à Galvão Engenharia, o senhor se recorda das obras em que houve propina? O Ministério Público faz uma referência a algumas aqui. Eu vou mencionar e, se o senhor se recordar, se alguma delas, fala aqui num contrato com a Galvão Engenharia, com a Petrobras, realização de serviços, terminal Ilha da Água, no Rio de Janeiro. O senhor se recorda especificamente desse caso? Olha, todos os contratos que a Galvão teve com a Petrobras foram feitos pagamentos de propina. Inicialmente o Dr. José tratou e depois eu passei a tratar, e aí foi quando surgiu a pessoa de Ayrton. Tá, mas nesse caso especificamente, o senhor não se recorda se nesse contrato em específico houve a propina? Eu acredito que houve, sim, senhor. Pois, oi? Eu queria pedir só para o senhor dizer a data do contrato, do ano do contrato. Isso é 2007. Com certeza houve. Pois também em 2007, um outro caso aqui, construção civil para adequação da Baía 5 de tanques, terminal Ilha da Água. Também houve. Terminal marítimo da Baía de Angra dos Reis, em 2007 também. Também houve. Se eu não Mas me pelo engano, que eu entendi, o senhor não se recorda especificamente desses contratos. O senhor tem esse conhecimento geral de que eram pagos propinas nos contratos da Galvão. sim. Me recordo de Paulínia também. Acho que teve alguma coisa, HDT de gasolina ou de diesel, não sei. Alguma coisa assim nesse sentido. Tem uma obra aqui, carteira de gasolina, em 2009, e do Carboneto, Nafta Coque. Em 2009, da Galvão refinaria de Paulínia, Engenharia. não é? Aqui não tem a referência aqui. Sim, eu me recordo. Eu Tem tratei um desse- outro contrato aqui, acho que da Paulínia vem depois. Deixa eu ver. Essa de Paulínia, que o senhor especificamente se recorda, o senhor pode relatar então o que aconteceu? Olha, foi feita uma reunião entre eu, Ayrton e Paulo Roberto Costa. Se não me engano, o Genu também participou. Foi em Brasília, e aonde foi tratado esse pagamento de propina
E aí foram emitidas notas da MO Consultoria, Rigidez, para que pudesse ter sido pago. O Ayrton é que dava a última palavra dentro da Galvão Engenharia sobre esses assuntos? Eu acredito que não. Ele falou alguma vez ao senhor que precisava consultar superiores? Na verdade, depois de combinado, ele apresentava o financeiro que ia tratar do assunto e daí por diante o Valdomiro tratava diretamente o financeiro, fazia o contrato e efetivava o recebimento. Mas no sentido dele afirmar ao senhor que ele precisava consultar alguém dentro da empresa para saber se podia ou não pagar essa propina? Eu acredito que sim, porque... Não acredita não, senhor Roberto. O senhor, ele afirmou isso? O senhor se recorda? Se o senhor não se recorda, também o senhor diz que não se recorda. Olha, eu não me recordo dele ter dito que ia pedir permissão para alguém. Uhum. A partir do combinado, ele pediu um tempo e logo depois indicava quem ia cuidar do contrato para poder fazer esse pagamento. Agora, numa empresa onde existe auditoria externa, auditoria interna, eu acho difícil que o dono não saiba desse mas pagamento. é realmente a opinião. Então eu vou perguntar ao senhor as questões sobre o que foi dito, o que o senhor ouviu, o que o senhor presenciou, certo? Então, a questão da avaliação assim, deixe para os advogados, para o Ministério Público e para o juiz, certo? Ok. Consta aqui um outro contrato que é da Galvão Engenharia na Reneste, para serviços de interligações elétricas, um de 2009. O senhor se recorda desse caso em específico? Não, desse caso específico não. Depois tem aqui da Replan, carteira de diesel da Replan em 2010. Esse eu me recordo que é o caso. Esse que o senhor mencionou. Sim. Tá. EPC da unidade UHDT, UGH, UTAA. Sim. Tem aditivos também nesse contrato, o senhor se recorda se esses aditivos também foi negociado Também propina? foram negociados. Era praxe, nesses casos de aditivos, sempre haver o pagamento de propina? Sim. O Ayrton me pediu ajuda para que pudesse, que o Paulo Roberto Costa pudesse agilizar a questão desses recebimentos, que estava muito atrasado a questão dos aditivos. Consta aqui também um outro caso, 2010, revamp do Pier de Angra dos Reis. O senhor se recorda desse caso em específico? Olha, eu me recordo que foi feito um pacote e que ele iria pagar um valor por esse pacote, não chegou a ser 1%. E isso incluiu várias obras da Galvão. Dessa em específico o senhor não se recorda? Dessa específica eu não me recordo. Depois tem um consórcio que a Galvão participou, que é um consórcio na Abreu e Lima. Consórcio do Camargo Correia, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão e Norberto Odebrecht. Em 2007. O senhor se recorda se nesse caso houve pagamento? Terraplanagem? Aqui na denúncia não encontra essa referência do qual que era a obra. Projetos e execução de terraplanagem, isso, perfeito. Realmente foi pago. Isso foi negociado com qual das empresas ou foi negociado com o consórcio? O senhor se recorda? Eu acho que foi negociado, se eu não me engano, foi negociado pelo seu José e foi negociado por empresa. Então, cada empresa pagou o seu comissionamento. O senhor participou dessas reuniões? Eu lembro de ter participado com a Camargo, se eu não me engano. Eu acho que nessa época foi tratado com... Não me lembro se foi tratado com o Eduardo ou se foi tratado com o João Aula. E também me lembro do recebimento da Galvão, que eu pedi que o Valdomiro procurasse, por intermédio do seu José, me pediu que procurasse o seu Biratã na Galvão Engenharia, e o Valdomiro procurou o Biratã, tratou do contrato e efetivou o recebimento.
Ah, dá uma interrupção então.